Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2013. Parcerias, curso de aeronáutica da UFO e fábrica de aviões de Uberlândia se destacam no cenário nacional. Tempo de chuva, os cuidados com animais peçonhentos dentro de casa. As notícias do esporte, último treino do Unitri antes de enfrentar a equipe do Flamengo. Carnaval 2013. Hoje você vai ver a primeira matéria da série sobre a preparação para a folia. No estúdio, uma entrevista sobre financiamento para empresas e todos os detalhes sobre a exposição Transpondo Olhares. É a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. O curso de Engenharia Aeronáutica da Universidade Federal de Uberlândia vem ganhando visibilidade em todo o país. E a parceria com uma fábrica de aeronaves da cidade auxilia ainda mais no crescimento profissional dos alunos. Fabricar aviões era o sonho de criança deste empresário. Em 2004 se tornou realidade e ele criou a FAB, Fábrica Brasileira de Aeronaves, instalada em Uberlândia. Comecei desde criança projetando aeromodelos. E cada vez que eu vinha sendo bem sucedido, eu ia crescendo meus projetos. Aí passei a projetar ultraleves, depois uns ultraleves um pouco mais sofisticados, até que eu comecei a projetar os agrícolas e agora, por último, o Bumerangue, que é um executivo de 4 lugares. E já com vários outros projetos bem mais arrojados. Pelo menos 2 aeronaves são fabricadas por ano e o preço gira em torno de R$450 mil. Os clientes? Empresários de todo o país e amantes da aeronáutica. E para agregar o trabalho de produção, o empresário fez uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Com a UFO do lado, fazendo essa parceria, aprendendo com a UFO, utilizando todo o know-how deles, tudo que existe de novo, eles têm isso lá e tem assim, colaborado muito e a gente fica muito satisfeito que agora é mais aluno, é mais gente, é mais sonhadores juntos, trabalhando numa mesma ideia. Segundo o coordenador do curso de Engenharia Aeronáutica, a parceria possibilita que os alunos conheçam na prática todo o conteúdo visto em sala de aula. Na Faculdade de Engenharia Mecânica, nós temos o conjunto de laboratórios em que os alunos têm aulas práticas sobre as disciplinas, mas o contato com a empresa traz uma formação, uma oportunidade de formação adicional muito importante, porque aqui na FAB, eles têm a oportunidade de presenciar um desenvolvimento de uma aeronave real, então eles passam a ter conhecimento de todo o processo produtivo, de uma aeronave. Os estudantes podem também ajudar a desenvolver modelos como este, inspirado no 14 bis de Santos Dumont. Para o professor, o objetivo é que haja também troca de conhecimento para que possam surgir novos projetos. A gente pode auxiliar nas fases de desenvolvimento desse projeto, quais são as melhores opções para esse quesito, transmitindo então o conhecimento técnico, do ponto de vista de pesquisa, relacionado aos professores e também com participação dos alunos. Então, grande parte dos serviços são desenvolvidos, ou tarefas são desenvolvidas pelos alunos. O curso de aeronáutica da UFO tem ganhado visibilidade em todo o país. E no último processo seletivo, a concorrência foi de 81 alunos por vaga. Isso mostra, no nosso entendimento, primeiro que o curso adquiriu uma visibilidade grande, uma vez que com o SISU, estudantes, candidatos de todas as regiões do país podem pleitear vaga nos cursos da UFO. E, de certa maneira, também mostra, em paralelo, o reconhecimento, vamos dizer assim, a confiança que a comunidade põe num curso novo, como o curso de Engenharia Aeronáutica, que tem demonstrado, através do esforço da Faculdade de Engenharia Mecânica, que pode atingir os níveis de qualidade comparáveis às outras escolas. Mais de 70 milhões em financiamentos foram liberados para empresas em Uberlândia e região em 2012. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Josmara Galvão, coordenadora da assessoria de crédito da FIENG Regional Vale do Paranaíba. Boa noite, Josmara. Boa noite. Este número é um número recorde? Para a nossa regional, sim. É um valor que vem crescendo desde que nós assumimos o posto em 2009. Então, é um valor que vem crescendo, tanto no número de atendimentos, como no número também de aprovações e liberações para as empresas em geral. Então existiram ações que facilitaram esse acesso ao crédito?
Sim, em termos de FIENG, a gente sempre promove eventos, o nosso trabalho é orientar e informar as empresas com relação a tudo que se refere a crédito dentro do mercado financeiro. Então, existem várias ações que a gente promove durante o ano todo. Semana do Crédito, ela é a campeã de arrecadação de empresas para a gente. E quais são os tipos de financiamentos mais procurados? Capital de giro, sem dúvida, né? Depois vem máquinas e equipamentos e depois construção civil. Mas acaba que não foge muito daquilo ali, apesar de que a gente também atende aquilo que é específico, se tem algum projeto de inovação, por exemplo. A gente tem como atender e tem como compor alguma linha de financiamento que possa atender ao cliente nesse sentido. E qual é o perfil do empresário que procura, geralmente? Todo tipo. Nós atendemos desde o MEI, o microempreendedor individual, que agora está crescente a demanda deles, até a grande empresa. Setores dos mais variados. E vocês têm um trabalho, como você falou, então, um trabalho que é realizado durante o ano todo. E para quem quiser ter acesso a esse trabalho, como que deve fazer? É só ligar, fazer o agendamento, porque o nosso trabalho é isso, né? Você faz um agendamento para que a gente tenha um entendimento do que é o negócio da empresa, qual que é a demanda que ela está precisando, qual que é a necessidade dessa empresa para a gente compor as linhas de financiamento dentro dos parceiros que nós temos. Então é só ligar no 3230-5200, agendar um horário que a gente está lá à disposição para ouvir o empresário. E só para encerrar uma dúvida, com relação à taxa de juros, é mais barata, é diferente do... Na verdade, o que nós tivemos foi atípico, né? Em 2012 houve a promoção do governo, né? A queda dos juros, então isso facilitou até o nosso trabalho, né? Apesar de que muitas empresas já procuram direto ao banco, né? A correria no início foi para a substituição de dívida e agora os empresários têm procurado mais para realmente investimento. Então as taxas de juros estão atrativas, tem uma oferta enorme, então é prescindível que o empresário venha, se oriente para depois fazer a pesquisa, né, de mercado, vai pechinchar qualquer banco que ele tenha aí conta ou necessidade. Só para encerrar, então, eu gostaria que você passasse novamente os telefones para contato para agendar isso. 3230-5200, a FIENG fica na Avenida Rondon Pacheco, 2100, então quem quiser procurar direto lá, chega na recepção, agenda o horário e a gente está lá à disposição para atender. Obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite. É verão, época de chuva e de calor, né? E também de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. Por isso, todos devem ficar atentos dentro de casa e manter bem limpos os quintais e jardins. Renata mora em uma casa com quintal e muitas plantas. Nos fundos, há entulho de restos de construção. É o ambiente perfeito para a proliferação de animais peçonhentos. Você já encontrou que tipo de bicho aqui? Somente lacraia. Lacraia tem muito? Tem bastante. Nós convidamos a bióloga Thaís Saraiva, da Fundação Ezequiel Dias, para conhecer a casa de Renata e dar algumas dicas. Eu vou ensinar para ela onde que ela pode encontrar esses animais, se ela encontrar, como ela deve proceder para fazer uma captura segura e também aprender a identificar os locais que são potenciais riscos para ela. Thaís levou numa caixa uma cascavel e vários escorpiões amarelos. O acidente com o escorpião, ele vai acontecer quando você encosta na ponta da cauda dele, que é onde tem o ferrão. Então, às vezes pisa, às vezes vai manipular, né, alguma coisa com a mão e aí pressiona essa cauda contra o corpo e acontece o acidente. Animais peçonhentos são perigosos o ano inteiro, mas no verão os acidentes são mais comuns. Isso porque as pessoas estão de férias, mudam de hábito e passam a frequentar os ambientes onde eles ficam. Além disso, algumas espécies estão em época de reprodução. O calor e a chuva também fazem com que eles deixem o habitat e passem a circular mais, inclusive dentro das casas. Para evitar acidentes é preciso redobrar os cuidados. Veja algumas dicas. Não acumule lixo e entulho nos quintais. Feche os ralos, caixas de gordura, soleiras e frestas nas paredes e muros. Dedetize o imóvel para acabar com baratas e ratos, que são o alimento preferido das cobras e escorpiões. Revise diariamente os lençóis, cobertores e calçados antes de usar. Em Minas, os dois tipos mais comuns de escorpião são o marrom e o amarelo, e as cobras mais perigosas são a jararaca e a cascavel. Estas espécies são responsáveis por mais de 90% dos acidentes.
Se você for picado ou se suspeitar de uma picada, procure atendimento médico rapidamente. Ela deve recorrer imediatamente ao atendimento médico no hospital, tá? Um hospital de preferência público, sendo o João 23 a nossa referência em Belo Horizonte, região metropolitana, ou uma Santa Casa, mas tem que ser um hospital público, tá? Um hospital particular, ele não tem o soro, que é o único medicamento que é capaz de combater o envenenamento por esses animais. Daqui a pouco, os cuidados com os animais peçonhentos. A gente volta depois do intervalo. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Devido ao tempo ruim e à chuva desta madrugada, o aeroporto de Uberlândia esteve fechado desde as 10 horas da noite de ontem até o final desta manhã para pousos e decolagens. Segundo a superintendência do aeroporto, mesmo com os transtornos causados aos passageiros, as atividades dependem da condição climática. E o mau tempo deve continuar em todo o estado. Nesta terça-feira, a atuação de uma frente fria deixa o tempo instável em grande parte do Brasil. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Uberlândia, o dia será parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A mínima prevista é de 20 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Lagamar, tempo fechado no decorrer do dia. Previsão de chuva para a tarde e a noite. Mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Em Santa Juliana, a temperatura cai e deve chover boa parte do dia. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em São Gotardo, a previsão também é de chuva durante todo o dia. À noite, a temperatura deve cair, podendo chegar a 17 graus. A máxima não passa dos 28. Em Unai, deve chover no período da manhã e à tarde é de tempo fechado. A mínima deve chegar a 21 graus e a máxima 30 graus. Você já recebeu uma cobrança indevida e não soube o que fazer? Como agir nessa situação? Este é o assunto de uma palestra que acontece amanhã em Uberlândia, direcionada para empresários. Quem tem mais informações é a repórter Vanessa Pires. A palestra Pagamento de Boletos Bancários Indevidos será apresentada pela Associação Brasileira das Micro e Pequenas Empresas. E quem traz mais informações é o presidente da associação, o senhor Odomires. Em primeiro lugar, qual que é o objetivo desta palestra? No início do ano é que esses boletos são enviados para as empresas? Exatamente. Todo ano, nesse final de janeiro, todas as micro e pequenas empresas recebem esse boleto para pagamento. E a maioria delas não tem conhecimento que elas são indevidas e paga e depois tem dificuldade para receber esse dinheiro de volta. Tá, só para a gente entender, esse boleto, quem que deve então pagar? Só as médias e grandes empresas. Todas as micro e pequenas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional estão isentas desse pagamento. E quem manda esses boletos geralmente são os sindicatos, patronais e associações também. Então o senhor viu que com essa necessidade haverá essa palestra. O que o pessoal vai conferir lá? Vai conferir, eu vou provar para eles que não é necessário pagar, porque muitas vezes eles pagam, depois mandam para o contador e não tem como rever esse dinheiro de volta. Justamente isso que eu gostaria de perguntar. Se a micro ou pequeno empreendedor, empresa, fizer o pagamento da boleta, depois como que ele faz para reaver o dinheiro? É possível? É possível, mas só via judicial. Aí fica mais caro a despesa do que o valor que pagou para o boleto. Então, a gente está exatamente insistindo para não pagar, para que ele não jogue esse dinheiro fora. Fala para a gente onde que vai acontecer a palestra, será amanhã e como que pode fazer para participar?
É amanhã às 20 horas no Liverpool Clube, na Getúlio Vargas 2636, e as pessoas podem levar 1 quilo de alimento não perecível. Tá, ok, Sr. Domires, muito obrigada pelas informações. Então é isso mesmo, para você que quiser participar da palestra, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, no Clube Liverpool, no bairro Jaraguá. José Dagmar, é com você. Transpondo Olhares, este é o nome do projeto que vai entrar em cartaz amanhã no Mercado Municipal. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a professora doutora da UFO, Flávia do Bom Sucesso Teixeira. Olá, boa noite, Flávia. Boa noite. Eu gostaria que você me explicasse o que é esse projeto. Então, a exposição Transpondo Olhares, ela é o resultado de um projeto que nós realizamos a partir de setembro do ano passado, porque o que vocês vão ver na exposição, na verdade, é o produto final. O processo foi trabalhar com as travestis e transexuais de Uberlândia. Então, no primeiro momento, elas fizeram a oficina de customização das camisetas, né, um preparo de um entendimento sobre si, uma estética, né, da construção de uma estética, como eu gostaria de ser representada, como eu gostaria de ser vista, que foi uma oficina que foi coordenada pela Sônia Medeiros e acompanhada por todos do projeto. Em seguida, elas fizeram uma oficina sobre pose, fotografia de estúdio, com o fotógrafo que é professor também, que é o Gilson Goulart, né, e sobre, então, que construção de imagem é essa que a gente vê circulando na televisão, nas revistas, né? Que construção, como é que se faz, né, essa imagem? E aí depois elas foram para o estúdio, aqui em Uberlândia. O Gilson Goulart foi o fotógrafo, o auxiliar de fotografia foi o Márcio. E eles fizeram as fotos e nós fomos para a penúltima etapa, que foi discutir com elas quais as fotos elas preferiam para estar na exposição, uma negociação, porque nem sempre o olhar do fotógrafo coincide com o olhar da fotografada, né? Então foi feita uma oficina também, uma roda de conversa, em que nós pudéssemos discutir juntos isso, né? Como eu gostaria de ser vista, e nesse conciliar, elas escolheram quais fotos gostariam de ser vistas, e são essas as fotos que estão disponíveis hoje. Então, lembrando que esse projeto faz parte do programa Em Cima do Salto, que é bem mais amplo, né? Sim. Quais são as ações desse programa? Então, o programa Em Cima do Salto, ele é um programa que está, né, dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Ele tem dois braços importantes, que um deles na Faculdade de Medicina, o outro no Instituto de Psicologia. Então, são essas duas unidades acadêmicas, né, que se unem para compor esse projeto, que na verdade hoje ele é um programa. Por quê? Porque ele tem 5 projetos vinculados. Então, o primeiro projeto, e também por ordem de nascimento, né, ele surgiu em 2006, na Faculdade de Medicina, quando, respondendo a uma pesquisa que nós realizamos, eu sou antropóloga, respondendo a essa pesquisa, nós queríamos entender como que as travestis e as transexuais lidam com a questão da prática de sexo seguro, né, em relação aos DST, AIDS. E aí, a maior resposta que nós tivemos, né, foi a dificuldade de acesso à saúde, né, e pouca informação sobre as questões de saúde e cuidado. Então, nós entendemos que era necessário construir um projeto, foi o primeiro projeto, que se chama Educando pelos Pares, e que visa exatamente o empoderamento desse grupo, uma articulação com o movimento social. Hoje ele é coordenado pelo professor Emerson Razeira, da Psicologia. E aí, em seguida, vem o projeto que nasce em 2007, que hoje ele é mais nacionalmente conhecido, que é o Ambulatório Saúde Integral das Travestis e Transsexuais, porque nós somos o primeiro ambulatório para esse segmento específico no Brasil. Ele é coordenado ainda pelo professor Benhur, que é diretor da Faculdade de Medicina, né? É um ambulatório que hoje tem ampliado as suas ações no sentido de uma atenção integral, mas também se direcionando para atender ao processo transexualizador futuramente, com a realização da cirurgia de transgenitalização aqui também em Uberlândia. E com o crescimento do projeto, a gente tem
um projeto que é fundamental, que a gente chama o Vidas nas Calçadas, porque é o Vidas que sai na noite fazendo a visita aos campos, né, de prostituição, os espaços de prostituição, fazendo a distribuição de preservativos, outros insumos, trabalhando na perspectiva da redução do dano, mas principalmente fazendo um vínculo com as pessoas, porque as pessoas nos procuram, elas querem, elas só confiam a partir da constituição de vínculo. E um projeto mais novo que é vinculado à Faculdade de Direito, que começa a ser a nossa parceira, e aí o professor Luiz César Macedo, ele entra com o projeto Eu Existo, que a gente começa a discutir a questão do uso do nome social nas escolas, mas também relativo à mudança de nome nos documentos civis. Então são vários projetos. Para quem quiser conferir a exposição, qual é o local e os horários? Então, a exposição ela está na Galeria de Arte do Mercado Municipal. A galeria funciona de meio-dia às 6, de segunda a sexta-feira. Amanhã é a abertura, às 19 horas, e com a presença do fotógrafo, o Gilson Goulart. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite. Obrigado. Depois do intervalo, Carnaval 2013, você vai ver a preparação da Escola Garotos do Samba. A gente volta em instantes. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. E agora as notícias do esporte. O time de basquete Unitri Uberlândia enfrenta daqui a pouquinho o Flamengo e uma equipe do TVU Notícias acompanhou hoje o último treino antes da partida. Para garantir ingresso da partida entre os líderes, os torcedores chegaram cedo e fizeram fila na porta do ginásio. Eles garantem que a arquibancada cheia será uma motivação a mais para o time de Uberlândia. A procura é grande, né? Então se você chegar muito tarde, acaba que você não consegue, então compensa, né? Pelo time, porque o time vem numa crescente boa, né? Eu quero que o Unitri ganhe, né? Vamos ver, tomara, né? Olha, se o Unitri jogar dentro da expectativa, a torcida apoiando e a função tática do técnico que ele impôs sobre os jogadores der certo, eu acho que dá para sair com a vitória. Esta torcedora tem 54 anos e não perde uma partida de basquete. Mais importante que ficar horas na fila é ver o time ganhar. Vale a pena, sempre vem e vai ser um jogo muito bom, porque o Unitri não está perdendo em casa e o Flamengo está em primeiro, então vai ser o tira-teima. Enquanto lá fora os torcedores garantem o ingresso, aqui dentro as duas equipes aquecem a quadra em busca de uma das partidas mais movimentadas do novo basquete Brasil. Se o Flamengo tem Marquinhos, maior pontuador do campeonato, o time de Uberlândia tem Robert Day, que se destaca em todas as partidas. Para os treinadores, as duas equipes possuem o mesmo nível técnico. O que vai decidir o resultado de hoje será a concentração. O que está diferenciando o mundo em todas as atividades é o aspecto mental, da avaliação, do autocomprometimento, do relaxamento mental para estar cada vez mais concentrado naquilo que tem que fazer, com velocidade, com intensidade, com conjunto, tanto defensivo como ofensivo. Muita orientação e repetição dos passes. As equipes revezam. Enquanto uns treinam, outros observam as dicas do treinador. Afinal, o time quer desbancar o líder invicto. Bom, eu acho que o Flamengo, considerando a equipe completa que é o nível técnico individual, não é por acaso que está líder invicto, né? Então
para nós, teoricamente, considerado o favorito, mas isso não significa que já ganhou. Para reforçar, atletas que estavam afastados, como Valtinho e Leonardo, vão entrar em quadra. Eu ainda tenho bastante dor, né? Mas hoje é um jogo que não pode pensar em dor, e sim dar o nosso melhor em quadra e procurar o melhor resultado possível. Segundo o técnico do Flamengo, a disputa promete ser acirrada, mesmo jogando fora de casa. Eu não gosto muito de olhar a tabela, então eu não gosto de olhar nem que a gente é líder, nem que é o último colocado, ou então que o Uberlândia já está logo atrás da gente, até por respeito ao adversário. Então, pra gente, todas as partidas, elas são partidas perigosas, porque o NBB tem mostrado isso. E o Uberlândia mais ainda porque a gente conhece o nível de trabalho que existe aqui e o nível dos jogadores. Destaque do Flamengo, Marquinhos conhece bem a equipe que vai enfrentar e sabe que a marcação será forte. A expectativa de um bom jogo muito difícil. Todas as equipes sabem a dificuldade que é jogar aqui em Uberlândia. É um time que joga muito bem dentro de casa, a torcida apoia o tempo todo. Mas nossa equipe vem de um bom momento aí, a gente vem fazendo uma partida muito boa, então a gente espera fazer uma boa partida hoje aqui. E já que a disputa é de gigantes, Elinho acredita que a torcida será o diferencial na partida de hoje à noite. Quando a gente passa ali e vê a fila, o torcedor esperando para comprar ingresso, aumenta a responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, gostosa, que a gente sabe que o torcedor vai estar do nosso lado do começo ao fim. Carnaval 2013, a partir de hoje, nós do TVU Notícias vamos exibir uma série de reportagens sobre a preparação para o Carnaval. Há poucos dias para a maior festa popular do país, as escolas de samba de Uberlândia estão a todo vapor com os últimos preparativos. Você vai ver agora como está o trabalho na Escola Garotos do Samba, uma das mais antigas da cidade, que é conhecida também como Loba. Mas que beleza, hoje eu vou brincar, vou extravasar. O samba enredo está na ponta da língua. Com a Garotos não tem blá blá blá, vou delirar, vou me divertir. Mas os carros alegóricos e as fantasias ainda não estão prontos. Vou sorrir, com a Garotos não tem blá blá blá, vou delirar, vou me divertir. Com o tema voltado para o universo infantil, a Escola Garotos do Samba, mais conhecido como Loba, leva para a avenida cerca de 650 integrantes. Na reta final dos preparativos para a maior festa popular, falta ainda 50% das alegorias e fantasias. O motivo é a falta de recursos. Infelizmente está faltando ainda metade da parcela da verba ainda, entendeu? Mas estamos lutando com recursos da comunidade, com os ensaios, com o lucro dos ensaios, mas estamos correndo na medida possível, com a contribuição de cada componente, estamos levando, esperando aquela última parcela sair, para fazer os acabamentos finais nos carros alegóricos, nas fantasias, nos adereços de mão, na sapatilha, então tem tudo um processo. Sem receber a segunda parcela da verba do Carnaval, paga pela Secretaria Municipal de Cultura, a saída é o improviso. Na era da sustentabilidade do ecologicamente correto, bonecos, figuras de heróis e vilões são construídos com materiais recicláveis, encontrados muitas vezes no lixo. Garrafa PET, é papelão, é caixa de ovo, é caixa de maçã, é tudo que você pensar. A gente pega uma cadeira velha que seja, o ferro dela vai servir. Entendeu? Então, assim, a gente transforma todas as peças, a gente faz qualquer coisa. Aos poucos, os 4 carros alegóricos da escola de samba ganham forma. Há 2 meses, a equipe com mais de 20 pessoas trabalha sem parar para deixar as 13 alas prontas. Fundada em 1950, a Garotos do Samba, ou melhor, a Loba, já foi 14 vezes campeã do Carnaval. Esse ano, aniversário de 58 anos da escola, os integrantes prometem alegrar o público e balançar as estruturas na Avenida do Samba. Bate forte bateria, o soldadinho de chumbo chegou, com a sua fada madrinha, na passarela minha loba dá o show. E o Carnaval está chegando. Amanhã tem mais uma reportagem sobre os preparativos das escolas de samba em Uberlândia. Nos ajude a fazer o TVU Notícias. As sugestões são sempre bem-vindas. Entre em contato conosco pelo telefone 34-3239-4338 ou na nossa página no Facebook. O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e a gente se vê amanhã, sempre às 18h30. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.